Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom? O pessoal que está me acompanhando aí no YouTube, muito bacana, tô vendo os comentários. E é isso aí, pessoal. A ideia aqui é trabalhar alguns temas relacionados à segurança pública, de preferência temas bem transversais, né, que atravessam várias disciplinas, que podem ser objeto de uma prova discursiva, né, da sua prova, que você tem que elaborar um texto argumentativo sobre isso. Então, mais uma vez, estou deixando alguns artigozinhos aí de jornal, tá? Coisa rápida de ler, que ajuda a gente a elaborar um texto sobre esse assunto, certo? Bom, para a gente falar de redução da maioridade penal, que é o tema do vídeo de hoje, a gente tem que enfrentar necessariamente a questão constitucional, tá? Então, muitos juristas argumentam que o artigo 228, né, que diz que a responsabilidade penal só vai começar a partir dos 18 anos, que seria um direito em garantia individual. Portanto, não poderia ser suprimida, né? Não pode ter nenhuma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir essa garantia. Ocorre que isso também não é pacífico, tá? Grande parte de outros doutrinadores vão argumentar que não, que isso não é um direito de garantia individual, né? Portanto, não teria problema de ser enfrentado por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Esse é o primeiro ponto. Então, mesmo que se passe, né, no Congresso essa PEC da redução da maioridade penal, ela com certeza vai ter que ser enfrentada no Supremo. Bom, a questão da PEC que foi aprovada, ela não foi uma redução da maioridade que foi aprovada assim, só na Câmara, né? Ela não passou ainda para o Senado. Aí tem até outra discussão que você pode levantar no Constitucional, porque foi a época do Eduardo Cunha, a PEC tinha sido rejeitada, né, no primeiro momento, porque eles tinham chegado a um acordo que seria os crimes hediondos e equiparados, né? A redução da maioridade penal só valeria para os crimes hediondos e equiparados, né, para os 16 anos. É até aí já entra num outro argumento jurídico, que é meio estranho, né? Porque o fundamento da maioridade penal ser 18 anos é a questão da imputabilidade. É como se o indivíduo com 16 anos, né, com menos de 18 anos, não teria capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, não tem nessa possibilidade de ser responsabilizado diante da maturidade psicológica, enfim, esse é mais ou menos o fundamento para isso. E aí, como é que o cara vai ter? Ele pode ser responsabilizado se o crime for grave, mas se o crime não for não for hediondo, ele não vai poder. Eu acho uma incongruência lógica aí, né, jurídica nessa arquitetura aí que o legislativo tinha feito. Mas enfim, aí entra outro tema do direito também. Então a PEC lá tinha sido rejeitada porque os deputados não estavam concordando em relação ao tráfico de drogas, né? A gente sabe que há muitos dos crimes, eu não vou dizer assim com precisão, eu teria que levantar os dados, mas assim, pela minha experiência empírica mesmo, tá? De trabalho na Polícia Militar, há muitos crimes que os menores cometem é o de tráfico de drogas, que eles ficam envolvidos. Inclusive, quando chega na DCA, na delegacia, eles mesmos confessam, porque eles sabem que o tráfico de drogas não dá internação, porque é um crime que é cometido sem violência ou grave ameaça, né? E a jurisprudência também, tá? Do STJ. Então, por si só, o tráfico de drogas não dá a medida de internação, que seria a medida mais gravosa, né, de restritivo de liberdade, aí, medida socioeducativa. Então, é muito comum que os menores de idade pratiquem esse crime. E aí a ideia, a discussão era, vai inchar as cadeias, né, nesse caso, não sei o quê. Enfim, aí beleza. Aí concordaram, não, vamos rejeitar essa PEC e vamos retirar o tráfico de drogas e votar de novo. Só que você lembra na Constituição que quando você rejeita uma proposta de emenda à Constituição, você não pode apresentar ela na mesma sessão legislativa. E foi justamente isso que o Eduardo Cunha fez. Ele, não, vamos botar aqui. E, enfim, tem essa discussão também, se você quiser dar uma lida aprofundada sobre isso, tá? Então, falamos aqui um pouquinho de imputabilidade, falamos dos aspectos constitucionais, né? Vamos falar agora, né, nas consequências, não sei, no plano social, nas consequências na sociedade para a questão da redução da maioridade penal. Bom, realmente, né, o sistema carcerário está um lixo, né, vamos dizer assim, as cadeias estão lotadas, estão cheias, mas por que não se constroem cadeias? Ponto. Tá? A criminalidade do Brasil é muito alta. Tá?
é muito alta. A taxa de pessoas que são vítimas de crime é muito alta. Isso aí você constata, inclusive, empiricamente. Pergunte para 5 amigos seus se eles já foram vítimas de algum crime. Um furto, um roubo. Eu posso até apostar aqui que pelo menos metade deles aí vai dizer que já foi vítima, sim. Tá? Independente do local que mora, da região que vive. Então, quando as pessoas falam, meu Deus, a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade. Senhores, toda vez que alguém estiver propondo algo em relação à segurança pública, né, a questão criminal, não existe nada que vai resolver o problema. Lembra que a gente falou nas aulas, assim, o direito penal, a criminologia, ninguém tem essa pretensão de acabar com o problema da criminalidade, de extinguir o crime. Não tem solução definitiva, tá? Isso não é um problema de engenharia, né? Você faz um cálculo estrutural lá, pronto, resolveu o problema para você levantar um prédio. Enfim, é um problema complexo, tem várias variáveis, cada medida tem uma consequência. Assim, aí eu já adianto a minha posição, eu sou a favor, tá? Porque a gente tem que passar a mensagem para a sociedade, né? Que se um indivíduo, né, que já tem 16 anos, já entende o que é certo e o que é errado, tá? Ele entende o que é contra a lei, né? E qual é a conduta, né, que não infringe a lei. E aí ele opta por praticar crimes, por roubar, por traficar. Né? Que mensagem a gente vai estar passando para aquele jovem que está ralando, que acorda cedo para trabalhar, para ganhar dinheiro honestamente, às vezes no comércio, ajudando a mãe, ajudando o pai, estudando, e aí vê, né, o outro jovem que escolheu o outro caminho, né, foi traficar, foi roubar, e aí está ostentando às vezes, né, porque fica pouco tempo internado, depois já volta. Que mensagem a gente está passando para a sociedade? Que tipo de valor a gente está passando? Né? Isso é muito importante. Por essa razão, tá, a gente tem que privilegiar aqueles, né, que têm uma conduta conforme a lei, conforme a norma, né, um comportamento desejado pela sociedade. Se a gente não pune as pessoas que têm um comportamento indesejado, não pune adequadamente, tá, senhores? A gente está passando uma mensagem errada, está desvirtuando isso. Bom, você pode ter uma posição intermediária, então, pô, Ziegler, mas não dá, vai botar o cara lá na cadeia, vai ser uma faculdade do crime. Então, pelo menos, vamos trabalhar, né, com o aumento do tempo das medidas socioeducativas. 3 anos. Um indivíduo com 16 anos, 17 anos pratica um latrocínio e vai ficar 3 anos no máximo com restrição de liberdade. Cara, isso não um crime com uma probabilidade tão alta. Então isso tem que ser mudado, entende? Todo mundo que trabalha na área de segurança pública sabe disso. Você conversa com os menores, eles falam, a gente sabe que não dá nada ser polícia. Então, esse é um dos argumentos assim, que eu acho interessante, se você quiser trazer para a sua prova, né, é o aspecto do incentivo que passa para as pessoas em relação à redução ou não da maioridade penal. Então, falamos aí um pouquinho sobre tudo isso, né? Eu resolvi fazer esse vídeo porque ontem eu estava de serviço, estava trabalhando, né, na área central de Brasília e acabei, né, nossa equipe acabou se deparando aí com ocorrência de roubo envolvendo 2 menores que levaram o celular no cidadão, consegui pegar eles lá na rodoviária e aí a gente estava na DCA. E aí sabe o que os menores falaram? Não, é porque acabou o dinheiro para bebida, a gente estava precisando de dinheiro para comprar bebida e resolvemos pegar o celular dele. E aí? Você acha que essa pessoa que tem esse tipo de postura, né, vai pegar um celular para comprar bebida, você acha que ele tem receio da punição, né? Ele acha que a conduta dele foi realmente reprovável? Enfim, fica aí. E a vítima, né? As pessoas aí que às vezes o cara trabalhou, tá financiando o celular em 12, 20 vezes lá. Bom, essas são as questões, tá, pessoal? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vocês vão gostar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, bons estudos, que vai dar certo.